onde as abelhas nativas sem ferrão constroem os seus ninhos. Bom, você falou já um pouco da espécie pioneira aí, né? Que é a arapuá, uma das espécies pioneiras, devem existir outras, mas geralmente elas constroem em tocos de árvores. Pode explicar um pouquinho melhor isso aí? Coisa de altura, quanto tempo esse toco tem que ter, que espécie de árvore que é mais favorável, tem alguma coisa assim, não? Esse tratando de meliponicultura, de abelha sem ferrão, isso eu repito sempre, a palavra é diversidade, né? Então, tem todas as respostas possíveis para a mesma pergunta, né? Então, espécies florais, sim, nós temos espécies que nesse processo evolutivo se aproximaram mais de algumas espécies arbóreas, né? A manduri, por exemplo, ela prefere nidificar horizontalmente, então ela prefere árvores com galhos horizontais mais grossos. Aqui a altura sempre vai depender, em relação à altura, da oferta natural. Então tem árvores em que a maioria delas, o oco é bem na base, porque quando você joga a muda no chão e ela começa a crescer, ela dá aquela espichada e embaixo da árvore ali cria-se um oco natural. E tem o problema também de cupins que atacam determinadas espécies arbóreas e faz construindo aquele oco que com o tempo fica aquele tubo dentro, ou num galho, ou em cima. Tem casos também comum de você achar quando as prefeituras municipais fazem a poda de árvores, cortando um galho mal feito, aquela poda mal feita que apodrece, né? E causa aquela ferida na planta, e depois a planta se cura e gera um oco também. Mas, normalmente, a maioria das espécies de abelhas sem ferrão, elas, na natureza, elas vão nidificar numa altura de 3 metros para baixo. Você vai achar acima disso? Vai. São as exceções. Mas a grande maioria é entre o chão e até 1,5 m, 2 metros, até 3 metros, você vai achar. Nas cidades, nós temos a prova cabal e irrefutável que elas estão se adaptando à presença humana. O caso da jataí, que eu já mencionei, que é a espécie mais comum, e é muito comum em áreas urbanas. Então, essas espécies elas nidificam em locais extremamente inusitados, muros, churrasqueira, quadro de energia. Eu já vi jataí nidificar em garrafa de cerveja, em bola jogada, sabe aquelas bolas de couro furada no meio do quintal? Eu já vi nidificar dentro, em botina 7 léguas. Jataí, ela é danada. Ela vai se adaptar sempre que houver necessidade, né? Então, isso é a prova da... Elas estão se adaptando à nossa mudança de ambiente, à mudança que nós, espécie humana, estamos causando. E estão se adaptando, sim. E aí cabe aquela máxima, né? Que o mundo e as abelhas vão seguir sem a gente, mas a gente não segue sem elas.